Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Go, o jogo que vocês escolheram lá no Instagram, nas nossas enquetes. Mais um jogo da coleção Enciclopédia de Jogos, da Mitra Jogos, que é aqui uma das marcas registradas do nosso canal, né? Esses jogos clássicos, abstratos, que fazem parte da coleção. E Go não podia ficar de fora. Go é provavelmente o jogo mais antigo continuamente jogado da história da humanidade. Existem alguns jogos do Antigo Egito, da Antiga Mesopotâmia, que são mais antigos, mas que passaram aí séculos ou milênios no esquecimento e depois foram ressuscitados, digamos assim, pelos historiadores e arqueólogos. Já o Go não. O Go é continuamente jogado há pelo menos 2.500 anos, provavelmente mais. Um jogo de origem chinesa, certo? E o Go é um daqueles jogos onde saber as regras é totalmente diferente de saber jogar, assim como o xadrez. Então, de antemão, eu já peço desculpas aqui ao pessoal que realmente entende do jogo, o pessoal que realmente sabe jogar o Go. Talvez possam achar aí o meu vídeo muito superficial, já que eu vou abordar aqui principalmente apenas as regras, e não vou mergulhar realmente na profundidade absurda que é o jogo. Como eu disse, é um daqueles jogos como xadrez, onde saber as regras é uma coisa, saber jogar é outra totalmente diferente. Espero um dia realmente saber jogar, certo? Então, como é que se joga Go? Para começar, a gente tem aqui um tabuleiro oficial, padrão, né, para partidas, né, oficiais, mede 19 por 19. Mas existem versões menores, como essa minha aqui, da Mitra Jogos. A Mitra, por sinal, a Mitra também fabrica tabuleiros do tamanho padrão. Eu me lembro de já ter visto no site deles. Mas essa versão aqui da coletânea Enciclopédia de Jogos é uma versão um pouco reduzida para ficar dentro do padrão da coletânea, né, onde todos os jogos seguem assim esse mesmo formato. De 13 por 13, existem outras versões menores ainda, mais para principiantes mesmo, que são de 9 por 9. Aí alguém já está levantando a mão e dizendo, opa, você contou errado, o tabuleiro não tem 13 por 13, ele tem 12 por 12. Aí é que está, você não conta os quadrados, certo? As casas, como a gente tem em inúmeros jogos de tabuleiro, não são, nesse caso do Go, os quadrados, são as linhas, certo? Então são 13 por 13 linhas e não 12 por 12 quadradinhos, certo? E as casas, os espaços onde você coloca as peças não são os quadrados, são os pontos de cruzamento, de interseção entre as linhas. Por isso que nesse caso do meu tabuleiro aqui, 13 por 13 e não 12 por 12. E como é que se joga? Bem, para começo de conversa, você escolhe um primeiro jogador pelo metro que você achar mais adequado. Trata-se de um jogo para apenas 2 jogadores, onde um vai jogar com as peças brancas e outro com as peças pretas. Aliás, você escolhe o primeiro jogador pelo metro que você achar mais adequado em partidas informais, digamos assim, recreativas, em partidas oficiais, porque assim como o xadrez, o Go é um jogo que é jogado profissionalmente, enfim, existem campeonatos, rankings e coisas do gênero. Em partidas oficiais, o primeiro jogador é sempre aquele de menor ranking, mas em partidas recreativas, você escolhe o primeiro jogador pelo metro que você quiser, e o primeiro jogador vai jogar com as peças pretas, enquanto o segundo vai jogar com as brancas. Então, cada jogador, na sua vez, vai pegar uma das peças do seu estoque e posicionar em uma casa vazia. Lembrando que as casas aqui são os pontos de cruzamento entre as linhas e não os quadradinhos, né? Esqueça os quadradinhos. Os quadradinhos existem só porque não tem como as linhas ficarem flutuando no ar. Mas eles não têm nenhuma relevância para o jogo. O que importa no jogo são apenas as linhas pretas, certo? Então, primeiro joga o jogador branco, depois... desculpem. Primeiro joga o jogador preto, depois o branco. Opa! E assim os jogadores vão se alternando, cada um à sua vez, posicionando uma peça num espaço vazio, certo? E fundamentalmente só existem 2 ou 3 regras para o posicionamento dessas peças que definem o jogo como um todo. A primeira regra é a regra das liberdades, que diz o seguinte: uma peça
ou um grupo de peças que perca a sua última liberdade é capturada pelo adversário, é removido do tabuleiro e capturada pelo adversário. Vamos lá traduzir isso tudo para o português. O que quer dizer um grupo de peças? Um grupo de peças são duas ou mais peças da mesma cor ligadas diretamente por uma linha. Então, por exemplo, essa peça aqui não faz parte desse grupo. Essa pedra, né, no jargão do jogo se usa o termo pedra. Essa pedra aqui não faz parte desse grupo. Tem os dois grupos separados, porque a diagonal não conta. Já se ela estivesse aqui, ela faria sim parte deste grupo, certo? Essa outra pedra aqui, por exemplo, faz parte do mesmo grupo. Se eu colocasse uma outra aqui, ela já não faria. Então, duas ou mais pedras da mesma cor, do mesmo jogador, que estejam ocupando espaços adjacentes na horizontal ou vertical, formam um grupo. E o que quer dizer liberdade? Uma liberdade é um espaço vazio adjacente a uma pedra ou a um grupo. Então, como eu acabei de dizer, uma pedra ou um grupo de pedras que perca a sua última liberdade é removido do tabuleiro e capturado pelo adversário. Então, por exemplo, digamos que o preto, ao longo de várias jogadas, evidentemente, já que você só coloca uma pedra de cada vez, consiga fazer isso aqui. Quando ele colocar essa última peça aqui, ele removeu a última liberdade desse grupo. Você pode ver que não existe mais nenhum espaço vazio adjacente a esse grupo branco. Então, as peças daquele grupo, as pedras daquele grupo, deverão ser removidas e entregues ao jogador preto. É importante que a pedra não é devolvida ao dono, mas sim entregue ao adversário. E isso tem uma repercussão lá no final do jogo, na hora de contagem de pontos, como vocês verão. Uma derivação, digamos assim, dessa regra que diz que uma pedra ou grupo de pedras que perca a sua última liberdade é capturada pelo adversário, é a regra do suicídio, certo? É a regra que diz que o jogador não pode fazer uma jogada no qual ele próprio retire a última liberdade de uma pedra ou grupo seu. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação, onde eu tenha as pedras aqui nesse cenário. Opa, desculpa, deixa eu melhorar o exemplo. Para melhorar o exemplo, eu vou remover aqui algumas pedras, certo? Só um segundo. Pronto, imagine que eu tenha pedras aqui, essas pedras nessa situação. O jogador branco não poderia, então, posicionar uma pedra aqui, porque seria suicídio. Ele está colocando uma pedra no espaço onde ela já entra no tabuleiro sem nenhuma liberdade. Então, essa é uma jogada proibida, certo? No entanto, existe uma exceção. Não chega de fato a ser uma exceção, mas essa regra do suicídio não se aplica quando uma jogada que seria suicídio, na verdade, efetua uma captura. No jargão do jogo, o pessoal diz que a captura acontece antes do suicídio. Então, por exemplo, imagine, essa jogada que eu acabei de mostrar aqui era proibida, certo? Vocês lembram, não poderia fazer isso conforme as regras do suicídio. No entanto, imagine que eu, ao longo de várias jogadas, consegui colocar uma pedra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, agora sim, passa a ser permitido colocar uma pedra branca aqui, porque, no caso, a pedra branca está capturando essa pedra preta, está removendo a última liberdade da pedra preta e efetuando uma captura. Então, nesse caso, sim, é permitido, porque não se trata de um suicídio, né? A captura, como eu disse, acontece antes do suicídio. Se uma mesma jogada, o jogador poderia, em consequência daquela mesma jogada, perder a última liberdade de uma pedra sua e, ao mesmo tempo, tomar a última liberdade de uma pedra adversária, essa segunda consequência tem prioridade, né? Acontece primeiro a captura. Então, passa a ser permitido o que em outras situações seria proibido por ser um suicídio. E por último, a última regra do jogo, basicamente, com exceção das regras de pontuação, que nós falaremos já já, é a regra do co. O que é que significa isso? Um co é mais ou menos a situação que eu deixei aqui pré-desenhada no nosso exemplo.
Imagine que as pedras estão nessa situação, então o jogador preto pretende colocar uma pedra aqui. Ao fazer isso, ele capturaria essa pedra branca. Mas na jogada seguinte é a vez do branco, então imagine que o branco colocasse uma pedra aqui, nesse mesmo ponto onde ela acabou de ser capturada. Aí essa pedra preta seria capturada. E aí veja que nós temos exatamente a mesma configuração que nós tínhamos uma jogada atrás, onde permitiria que o preto colocasse a pedra aqui, capturando o branco, que permitiria que o branco colocasse a pedra aqui, capturando o preto, e os dois jogadores poderiam passar o resto da eternidade nessa fuleiragem. Então, essa situação de ciclo sem fim, onde um jogador poderia ficar eternamente capturando a pedra num determinado espaço e em seguida sendo capturado naquele mesmo determinado espaço, é exatamente esse exemplo que eu acabei de dar aqui, chama-se Ko. É a situação de ciclo sem fim. Então, a regra do Ko determina que isto é proibido, certo? Como assim? O que é que a regra diz, propriamente falando? Que é proibido você fazer uma jogada que faça a posição das pedras no tabuleiro retornarem ao estágio em que elas se encontravam anteriormente. Então, se o preto coloca essa pedra aqui, captura o branco. Então, o branco não vai poder colocar uma pedra aqui para capturar esse preto, porque ao fazer isso, ele estaria fazendo a posição, o somatório geral, digamos assim, das posições das pedras no tabuleiro retornarem ao estágio em que estavam uma jogada antes. Então o branco fica proibido de jogar aqui, ele vai ser obrigado a jogar em algum outro lugar. E aí é a vez do preto novamente. Se na próxima jogada do branco esse território aqui ainda estiver vazio, ele pode colocar? Sim, aí pode. Nesse caso, porque a posição do tabuleiro já não vai ser mais a mesma, porque nós já tivemos outras pedras jogadas em outros lugares, certo? Em outras palavras, a regra do Ko diz respeito apenas a posição do tabuleiro imediatamente anterior, certo? Depois que o jogador, graças à regra do Ko, foi obrigado a jogar em outro lugar, caso uma, duas, três, enfim, quantas jogadas posteriores ocorrerem, aquele espaço ainda estiver vazio, ele pode colocar lá normalmente. Então eu estou explicando assim de um jeito um pouco mais detalhado, pode até dar a impressão de que a coisa é mais complicada do que realmente é, mas na verdade é extremamente simples. Você só tem que entender o conceito de que é um grupo de pedras, que são pedras da mesma cor, do mesmo jogador, ocupando espaços diretamente adjacentes. Você tem que entender o que é o conceito de liberdade, que é um espaço vazio adjacente a uma pedra ou a um grupo de pedras. E aí você entende a primeira regra, de que uma pedra ou grupo de pedras que perde a sua última liberdade é removida do tabuleiro e capturada pelo adversário. E a segunda regra, a regra do Ko, que diz que quando você surge essa situação de ciclo sem fim, onde um jogador poderia iniciar esse ciclo sem fim, né, onde eu capturo numa casa e logo em seguida sou capturado na mesma casa, é proibido iniciar esse ciclo sem fim, esse Ko. Então os jogadores, numa situação como essa, o jogador vai ser obrigado a jogar em algum outro lugar, qualquer outro lugar do tabuleiro, exceto no lugar que causaria esse cenário de ciclo sem fim. Basicamente é isso. E os jogadores jogam até quando? Bem, cada jogador, na sua vez de jogar, pode passar a vez. Se você, julgando ali, olhando as posições do tabuleiro, considera que nenhuma jogada que você fizer vai ser vantajosa para você, você já exauriu ali as suas possibilidades do que fazer, você pode passar a vez. Para passar a vez, você entrega... Desculpem. Para passar a vez, você entrega uma peça ao adversário, certo? O gesto pelo qual você passa a vez é entregar uma peça ao adversário. Na contagem final, como vocês verão daqui a pouco, essa peça que você entrega para o adversário ao passar a vez é contabilizada como se fosse uma pedra que o adversário capturou, certo? E o jogo acaba quando ambos os jogadores passarem a vez consecutivamente. O jogador branco passa a vez, o jogador preto imediatamente passa a vez também. Os dois passaram a vez consecutivamente, né? Um passa e o outro passa. Acabou o jogo. Caso isso não aconteça, o jogo acaba quando acabarem as peças, certo? As pedras, a quantidade de pedras é exatamente a quantidade necessária para preencher todo o tabuleiro. É exatamente igual à quantidade de casas. Então, hipoteticamente, se os dois jogadores se recusarem a passar a vez e não
acabarem as pedras sem que eles passem a vez, o jogo acaba quando acabarem as pedras. E aí a gente vai contar pontos para definir o vencedor. Para fazer a contagem de pontos, a gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito de território controlado por um jogador. Um território controlado por um jogador, quando ele é inteiramente cercado pelas peças daquele jogador. Então imagine aqui, por exemplo, nesse caso, eu tenho um território de tamanho 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um território de tamanho 9, que é aqui controlado pelo jogador preto. Deixa eu me dar outro exemplo aqui. Usando aqui as peças de jogador branco. Desculpem. Eu teria aqui um território de tamanho 4, 1, 2, 3, 4, controlado pelo jogador branco. Então, eu gosto de usar o seguinte exemplo para explicar. Imagina uma formiguinha que está andando pelo tabuleiro. E essa formiguinha só consegue andar em cima das linhas pretas. Os espaços brancos, né, os espaços de cor clara, a formiguinha simplesmente não consegue andar. Ela só consegue andar em cima das linhas. Se você soltar essa formiguinha aqui no tabuleiro e ela tentar chegar numa peça adversária, e para que ela chegue na peça adversária, ela vai precisar necessariamente dar uma volta por fora do tabuleiro ou passar por cima de uma peça sua, isso significa que aquele território é controlado por você. No entanto, se existir uma brecha que permita a nossa formiguinha imaginária sair daquele território e chegar a uma peça adversária sem ser passando por cima de uma peça sua, então aquele território não é controlado por você, certo? Esse é o conceito de um território controlado pelo jogador. É um grupo de casas, que não tem nenhum contato com peças adversárias. Tem contato apenas com a borda do tabuleiro, né, o lado de fora do tabuleiro, e com peças do próprio jogador. Né? Esse é o conceito de território controlado por um jogador. Então, no final do jogo, a gente vai contar pontos. Existem duas formas de contagem de pontos. Uma que é conhecida como a forma chinesa e outra como a forma japonesa. É muito recomendado que os jogadores iniciantes usem a forma chinesa, certo? No fim das contas, não faz diferença no sentido de que o jogador que é o vencedor da partida por meio de uma das fórmulas sempre vai ser o vencedor também por meio da outra, certo? Então não faz muita diferença nesse sentido. Mas como é essa forma de contagem de pontos? Na forma chinesa, a pontuação total do jogador é o número de casas ocupadas, aliás, desculpem, do território controlado pelo jogador, mais o número de peças do jogador que estejam no tabuleiro. Então, por exemplo, esse aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse grupo aqui, esses dois grupos, na verdade, de peças controlando esse pedaço do território, me dariam 15 pontos pela fórmula chinesa, certo? Você conta o território controlado pelo jogador e conta também as peças do próprio jogador que restaram no tabuleiro. Já na forma japonesa, você conta o território controlado pelo jogador, igualmente, mas você soma com as peças adversárias que foram capturadas, certo? Então, por isso que eu disse que a peça que o jogador captura tem que ficar com ele, você não devolve ao dono, você deixa ela de posse do capturador. Justamente por isso, porque para fazer essa contagem de pontos pelo método japonês, como é conhecido, você soma o número de peças do adversário que você capturou ao longo do jogo, mais o tamanho do território que você controla. Faz essa somagem de pontos e quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Basicamente, esse é o jogo Go no raso do raso do raso, ou seja, apenas a explicação das regras. Mas a profundidade estratégica, a profundidade de inteligência que você precisa ter para jogar esse jogo realmente com maestria é uma coisa absurda. É como eu disse, é do mesmo nível do xadrez para dentro, certo? Ou mais. No sentido de que é aquele jogo onde realmente existe um abismo de diferença entre quem realmente sabe jogar ele, com técnica, com estudo, com inteligência, com ciência, do que quem só sabe as regras, certo?
Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Conheçam a coletânea Enciclopédia de Jogos da Mitra Jogos, além dos outros produtos que eles têm lá. Uma editora realmente muito diferenciada, que eu gosto bastante. Joguem Go. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.